Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa carteira aberta de investimentos, uma vez que houve atualização dos dividendos a serem pagos pelo Banco do Brasil. Agora, no dia 30 de agosto, vamos ver o reflexo disso na carteira e também vamos fazer uma reflexão sobre política. Vamos dar uma olhada, em particular aqui, como eu sou da cidade de Porto Alegre, dar uma olhada nos candidatos que tem aqui em Porto Alegre, não para fins de cunho político, mas para fins de olhar esses candidatos do ponto de vista patrimonial, a construção patrimonial que essas pessoas fizeram ao longo de suas vidas. Vocês podem ver aí, tem um ou outro ali com uma aparência mais jovem, mas a maioria são candidatos com uma certa vivência, tem candidatos aí com mais de 30 anos na política, e nós vamos ver como se desenvolveu o patrimônio dessas pessoas. Hoje é dia 22 de agosto de 2024, agora são aproximadamente 5 minutos para as 4 da tarde. Depois nós vamos dar uma olhada como é que está indo o nosso mercado. E o Banco do Brasil soltou ontem este comunicado, ele saiu nos principais veículos de comunicação da mídia especializada, então ele saiu do dia 21 de agosto, portanto no dia de ontem, e veja que ele traz uma atualização para a remuneração aos acionistas referente ao segundo trimestre. Atualizados aqui pela taxa Selic, já havia sido prometido isso dentro do anúncio dos dividendos. Então o que aconteceu é que no caso dos dividendos, saiu de 15 centavos por ação, mas o que muda é esta parte final aqui, continua 15 centavos, mas o final, em vez de ser aquele 18, ele passou aqui para 41. Depois nós vamos ver o impacto disso tudo na nossa carteira. Já os juros sobre capital próprio, veja que ele muda, e também o que vai alterar são o terceiro e o quarto dígito. Saiu de 44 aqui para 92. E diante dessa atualização, o que nós temos para receber aqui no dia 20, uma parte é de BB Seguridade, são esses R$ 1,39 por ação, que vai nos levar a receber R$ 6.359 no dia 30, e o Banco do Brasil já com os valores atualizados, aqueles 31, quase 32 centavos a título de juros sobre capital próprio, lembrando que aqui é necessário aplicar o desconto de 15%, que vai ficar retido na fonte de imposto de renda, e também já atualizados os dividendos aqui de 15 centavos, atualizadas as duas casas depois ali da casa decimal, melhor, centesimal, e vai nos proporcionar aqui receber R$ 2.332,43. Antes nós tínhamos R$ 2.323, ou seja, essa atualização está nos levando a receber um pouco mais de R$ 9 no finalizado todo o processo de pagamento, né, em função do número de ações que possuímos. Com isso, a nossa expectativa ainda é de receber no dia 30 R$ 8.691,66. Para que a gente cumpra a meta para o exercício de 2024, faltam ainda R$ 16 mil. Então, quando nós recebermos este valor, agora no dia 30, nós vamos precisar de menos do que R$ 8 mil, R$ 7.800 aproximadamente, para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, os 4 meses restantes de 2022, para que a gente possa atingir a meta aqui do canal em termos de proventos a serem recebidos. No total, este mês de agosto de 2024, vamos receber, então, R$ 9.186,82, segundo essa última atualização. Neste momento, o Ibovespa ele está a 135.163 pontos, ele cai 0,95 centavos, agora são 16 horas e 2 minutos, mas ele também já caiu a 134.835. É possível até que feche abaixo dos 135 mil pontos neste dia 22. Veja que a ação do Banco do Brasil ela cai para R$ 27,00, agora em 96 centavos, caindo 2,52% no dia. O que nos faz, ou o que sugere, nos faz entender que talvez a subida que
houve para Banco do Brasil, ela bateu aqui bem perto dos R$29, pelo menos no dia de ontem, indicando aí que talvez as pessoas estivessem comprando sua ação para fins de recebimento dos proventos. Só que o que eles chamam de dividendo inteligente não é o mesmo entendimento de dividendo inteligente que nós fazemos aqui no canal. De qualquer forma, vocês vejam aí que nesse momento nós temos um mar de vermelhos aí dentro do nosso das variações das ações que nós controlamos aqui no canal, indicando que talvez o Ibovespa, depois de toda a subida forte que ele deu do rally, ele agora está dando uma realinhada, voltando para a sua média móvel. E é justamente aí que vão surgir as oportunidades. Quem sabe não surge aqui para Banco do Brasil. E na sequência aqui nós temos, então, uma notícia que saiu 0 hora, antigamente era um jornal. Ele pertence a um grupo chamado RBS, Rede Brasil Sul, que é vinculado com o Grupo Globo. Eles tinham lá atrás um portal chamado Clique RBS e a TV, inicialmente era a TV Gaúcha, depois virou RBS TV e também um sistema de radiodifusão chamado Rádio Gaúcha. Então eles juntaram tudo num portal, né, que se chamou GZH, que é a Gaúcha mais a 0 hora. E eles divulgaram, para você entender aqui no Rio Grande do Sul, talvez o veículo ou o grupo de mídia o que tem maior expressão, embora venha gradativamente perdendo terreno para outros, aí, como a Record, Rádio Guaíba e outros parecidos aí com esse. Mas ainda é muito expressivo e também vem perdendo para as mídias sociais. A reportagem aqui, ela é assinada por Paulo Egídio, ela é do dia 15 de agosto de 2024. Hoje é dia 22, nós estamos falando de 7 dias atrás. E o que ela nos traz aqui é que de R$0 a R$879.000. Veja os bens declarados pelos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Os candidatos não vão interessar muito. O que nós vamos nos concentrar aqui é numa análise patrimonial das pessoas que querem dirigir a cidade de Porto Alegre. Nesta reportagem, com todas as candidaturas devidamente registradas na Justiça Eleitoral, portanto, o repórter foi à Justiça Eleitoral e lá você pega essas informações de todos os candidatos. Então, ela é pública, é o que o candidato declara à Justiça Eleitoral e ela publica, torna acessível para a população no geral. Você pode ver isso aí na sua cidade. Então, todo candidato que estiver concorrendo, ele vai colocar essas informações. Então, lá é possível saber qual o patrimônio dos 8 candidatos, aqui no caso específico da Prefeitura de Porto Alegre. Entre os candidatos registrados, tem o candidato do Novo, que é o que possui o maior patrimônio. Novo é o partido. Com bens dele, né, do candidato, que somam R$ 879.500 aproximadamente. A maior parte, segundo foi informado, diz respeito a ações e investimentos. Na sequência, aparece o atual prefeito de Porto Alegre, ele é do MDB, com R$ 760.500 aproximadamente. Também tem uma deputada, ela é do PT, que está concorrendo à prefeitura, e ela declarou seu patrimônio aqui, fechando em R$ 399.100, aproximadamente R$ 400.000. Também tem uma ex-deputada do PDT, que declarou R$ 396.500. Aqueles que detêm o menor patrimônio, ou seja, as menores posses, então é o candidato aqui do UP, Unidade Popular. Segundo eu tive pesquisando esse partido, eles chamam de partido de extrema esquerda. Aí eu não sei dizer para você se é ou não é, mas é como pelo menos eu encontrei na internet. E ele informou que possui no patrimônio total dele R$ 1.200. E também tem um candidato do PCO, o Partido da Causa Operária, que não incluiu nenhum bem na sua declaração. Inclusive aqui em 2022 o candidato do PCO, ele também, quando ele no caso concorreu ao governador, ele entregou o documento zerado, ou seja, ele não tem nada de patrimônio, o que é muito esquisito, mas enfim, tá? Eu acho que talvez ninguém tenha contestado isso aí, porque talvez não seja
uma pessoa relevante na política. Se fosse, eu acho que haveria um aprofundamento, porque se o sujeito não tem nenhum patrimônio, ou ele mora dependendo de alguém, ou talvez ele seja um morador de rua, não sei. Acho que, mas o morador de rua também tem alguma coisa que ele carrega consigo, ali, um carrinho de supermercado, ou aquele saco de lixo com alguma coisa dentro que dá para contabilizar. Bom, mas aqui, ó, o patrimônio declarado por candidatos a prefeito de Porto Alegre estão assim discriminados. Ó, veja que tem aqui o candidato do Novo com R$ 879.516 e ele possui um veículo Tigo 5X de 2020, avaliado aqui em R$ 89.133. Está bem avaliado, diga-se de passagem, mas deve talvez ter colocado a tabela FIP. Ele possui ações e investimentos aqui em R$ 693.674 e também tem aplicações em renda fixa, que eu também considero isso como investimento. Mas, enfim, aqui ele coloca em renda fixa, ele tem R$ 96.709. Pode ver que ele não tem patrimônio imobiliário aqui. Ele não tem imóveis, né? Portanto, o que também é interessante, talvez mora de aluguel, não sei, mas de qualquer forma nós temos um candidato aí que o patrimônio dele está, de certa forma, resumido ao mercado de capitais, que pelo menos chama atenção. O outro candidato, o atual prefeito de Porto Alegre, do MDB, ele declarou, né, R$ 760.557. Ele coloca aqui como uma casa no bairro Ipanema de R$ 172.500. Aqui é interessante, chama atenção porque, na verdade, ele está se referindo ao valor de face. Isso é o que deve estar na escritura, lá atrás, quando ele comprou. Dependendo há quanto tempo atrás ele comprou essa casa, mas provavelmente na avaliação total deve estar bem mais que isso. Acima dos 500 mil, eu acredito, talvez chegando a 700. Então nós poderíamos tranquilamente aumentar em mais 500 mil aqui o patrimônio dele, indo para 1.200.000. Mas veja que depois, o atual prefeito, ele tem recursos depositados na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Banrisul. Claro, são valores aqui meio módicos, né? 13 mil, 12 mil, 5.500. Módicos, considerando a carteira aqui do canal, evidentemente que muita gente gostaria de ter isso aí. Também tem recurso depositado aqui no Sicredi, que é tipo um banco cooperativado. Conta capital no Sicredi. Conta capital significa que ele possui cotas, então, né, desse banco cooperativado. Ações da Petrobras, olha só que interessante, ó, ele tem R$ 159.500 em ações da Petrobras, talvez aí, né, olhando um pouco mais para frente, para o futuro, embora ele seja veterano, ele deve estar beirando aí os 70 anos de idade. Ele tem uma previdência privada dele bem pequena, aqui, ó, de R$ 169 mil. Investimentos em letras de crédito do agronegócio, letras de crédito do agronegócio de 118 mil. Ele tem letras de créditos imobiliários de 24 mil. Aplicação em renda fixa na XP, que para mim poderia estar tudo junto, né, em renda fixa, mas pelo menos ele quis declarar pontualmente. Eu acho que ele quis dar a maior transparência para a conta dele. Parece aqui que ele quis dar realmente isso, mostrar direitinho. 10 mil na XP. Ele tem um fundo de investimento imobiliário da Caixa, ó, de 20 mil reais, pequeno, mas dependendo, ele pode inclusive estar recebendo aí em torno de 100 a 200 reais por mês desse fundo imobiliário. Um fundo de investimento da XP de 16.500 reais, um fundo de investimento DLM, aí eu não conheço os fundos, né, 16 mil, um fundo de investimento de longo prazo, aqui, né, de 10.400, também na XP, e fundo de investimento da RX de 610. Na verdade, deu uma bela de uma diversificada no portfólio dele. Então, um portfólio depois difícil de controlar. Provavelmente deva ter um contador fazendo isso para ele. Mas, de qualquer forma, 1.200.000, para quem está na política há um bom tempo, inclusive ele era advogado originalmente, né? Não chega a ser um patrimônio considerável, né? Tem um patrimônio, todo respeito, eu sei que às vezes a gente tem que ter cuidado quando diz determinadas coisas, mas do ponto de vista de quem está construindo uma vida, está ali na linha da mediocridade. Desculpa se eu ofendo alguém quando eu digo isso, porque não é essa a minha intenção, né? Eu só quero dizer que, porque como nós falamos de investimentos, falamos de carteira do canal, a gente tenta propiciar uma visão mais de futuro.
Evidentemente que a gente não quer ficar nesses valores, né? Nós queremos, para que a gente chegue num patamar que nos coloque em algo razoável, tem que ser 5 vezes isso que é declarado, a meu ver até agora, por aquele que eu estimo que é o que tenha o patrimônio mais avançado de todos. Também tem aqui o candidato do PRTB com 430 mil. Esse, no caso, aqui tem uma casa financiada em condomínio fechado de 350 mil. Aqui precisa ver também, porque existem esses financiamentos de 30 anos, em que época que ele comprou, condomínio fechado, e pode ser que também esteja no valor de face, aquilo que está na escritura da casa, e provavelmente deva ser mais do que isso aí, provavelmente o dobro disso, né? Então a gente colocaria mais uns 350 mil aqui, e ele iria para uns 780 mil. Também tem participação societária em 3 empresas de tecnologia, no total de 80 mil. 80 mil, participação societária. Só se essas, pelos valores, né, a gente vê que são empresas limitadas, né? E, consequentemente, pelos valores, eu diria que ele deve ser talvez um sócio minoritário, mas são 3 empresas. Será que essas empresas geram receita para o candidato? Interessante isso. Porque também depende da época em que essas empresas foram criadas, porque essas cotas aqui raramente são atualizadas. Vamos supor, vamos passar isso para 90 mil, é como se ele tivesse 30 mil em cada empresa. Dependendo quando as empresas foram criadas e se elas dão algum resultado, pode dar um bom retorno financeiro para o candidato do PRTB. Interessante, esse aí está dentro de um caminho que eu acho interessante. Nós temos também a candidata, deputada aqui do PT, com quase 400 mil reais de patrimônio. E veja que ela tem aqui uma casa no bairro Chácara das Pedras de 280 mil. Também valor de face, como a gente diz, né, que está na escritura. Esse bairro, Chácara das Pedras, é um dos bairros mais caros de Porto Alegre. Está entre os mais caros. Você pode olhar aí no Zap e você vai ver que o que eu estou dizendo, confirmar. Então, dependendo da época que ela comprou essa casa pode estar hoje, inclusive, avaliada até em R$1 milhão, tranquilamente. Dependendo, não sei qual é o tamanho dela, da época que ela foi comprada, mas pode estar batendo 900 mil. Então, nós teríamos que levar para o patrimônio dela aqui mais 600 mil. Então, o patrimônio dela iria para R$1 milhão estimado, assim, né? Estou estimando isso, claro, naturalmente. Ela tem uma Tiguan 2011. Pô, 2011, aí também com valor de 65 mil. Uma ideia de 21 mil no valor, recursos depositados na Caixa Econômica Federal de 8.700 e recursos depositados no Banco do Brasil de R$4 mil, caderneta de poupança de 1.700. Previdência do Banco do Brasil, previdência privada. Ele só não diz, né, que nem o prefeito lá, ele especificou se era PGBL, VGBL, mas R$18.300. Então, ela também deve estar um pouco acima aí batendo ali no entorno de R$1 milhão o seu patrimônio estimado, porque isso aí é o que é declarado, né, como eu disse, é valor de face. Também tem essa ex-deputada aqui do PDT, perto dos R$400 mil. Ela tem um apartamento financiado do Banrisul, 51%. 202 mil. Também vai depender muito da época, talvez hoje esse apartamento consiga estar avaliado em 500 mil, então a gente subiria esse patrimônio dela para mais 300 mil, 700 mil. Né? Dá para estimar o patrimônio da candidata. Também tem um Honda HR-V de 2023, pelo menos é novo, 170 mil. Ela gosta mais de carro do que de imóveis. A aplicação financeira do Banrisul, 24.800, e uma caderneta de poupança aqui de R$47. Também tem a candidata do PSTU, aproximadamente 132 mil reais, um apartamento de 42 metros quadrados. Esse aqui é um bairro bem pobre de Porto Alegre, Jardim Leopoldina, tá entre os mais pobres, né? O apartamento aqui é avaliado em 120 mil, hoje deve estar uns 200, então daria para somar mais uns 80 aqui. O patrimônio dela podia ir tranquilamente a 210, 220 mil reais. E uma caderneta de poupança de quase 12 mil reais. E aí nós temos o pessoal que está mais na parte de baixo.
Nós temos aqui o candidato da Unidade Popular, que declarou R$ 1.200, ele tem um depósito bancário de R$ 800 e dinheiro em espécie, o dinheiro que tem na carteira dele será de R$ 400. E o candidato aqui do Partido da Causa Operária que não tem nada, né? Cara... Mas, tá, agora o comentário que eu tenho a fazer aqui é o seguinte. Como o pão esquisito, né, enfim, a visão que nós podemos ter, assim, em termos de pessoas para nos representar, para estar à frente, para nos liderar. A gente olha que são pessoas muito módicas. Será que... e talvez isso seja colocado assim porque de alguma maneira é o que a maioria dos votantes, ou seja, aquilo que está mais no mental do popular, é que ele tenha apreço por essas pessoas que têm uma vida mais módica, que não tenham construído patrimônio. Até porque, no nosso país, eu já ouço de muito tempo quanta restrição se tem à construção de patrimônio. Mas o fato aqui decorrente é que essas pessoas, com essas vidas muito simplificadas, elas vão estar à frente de uma cidade que trata nas suas contas bilhões de reais. Então veja, eles não trouxeram prosperidade para as suas vidas. Será que eles trariam prosperidade para a vida do cidadão porto-alegrense? Na sua cidade, como é que são os candidatos? Como é que está o patrimônio desses candidatos? Será que são pessoas prósperas? Por que essa aversão a quem constrói, quem estrutura patrimônio, se na verdade o que se procura é justamente nós evoluirmos, nós progredirmos, nós irmos para frente, porque se a coletividade toda, sem ser coletivista, tá? As pessoas da comunidade, elas progridem, é muito mais fácil de verificar que se vai ter uma rua melhor, uma educação melhor, uma iluminação melhor, nós vamos poder, dentro das interações coletivas, trabalhar por coisas melhores, porque nós vamos estar prosperando como um todo. E me parece que esse é o tipo de candidato, claro, evidentemente, né, que desde que ele tenha construído isso dentro das regras, com honestidade, com clareza, que a gente consiga enxergar ali prosperidade. Mas parece que, no geral, se tem uma aversão à construção de patrimônio e à prosperidade. Se as pessoas, no geral, são contrárias a isso, o que nós vamos encontrar nas nossas cidades é o contrário sempre, né? É a improsperidade, a pobreza, a degradação. Quando eu digo ambiente, não é ambiente no sentido das causas ambientais, mas um ambiente que não é tão limpo, não é tão iluminado, não é tão seguro, justamente porque a visão é de ter menos patrimônio e as pessoas terem essas vidas módicas, quando, na verdade, a meu ver, pelo menos, os representantes tinham que estar no sentido contrário. Eles têm que ter prosperidade na sua vida e a condição de trazer prosperidade para a sua cidade. Uma questão eleitoral, evidentemente, eu não vou falar muita coisa, até porque eu não arriscaria dizer uma coisa, o que eu penso e nem como eu vou me comportar nessa eleição, mas você pode concluir, né? Quando eu olho para essas pessoas aí, olha, melhor nem dizer mais nada, vou parar por aqui. Mas, dito tudo isso, né, eu espero você tenha gostado e eu vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.